Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que vos fala é o irmão Anderson Passos, aqui do Jardim Ângela, São Paulo, Zona Sul. Amém? Quero compartilhar com vocês, meditar na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Mateus, capítulo 24, e o versículo 36 em diante. Vamos meditar na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que diz assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Essa palavra é gloriosa, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, conhecida como o Sermão do Monte, o Sermão das Últimas Coisas, o Sermão profético de Jesus Cristo. E aqui Jesus vem nos alertar, depois de um grande sermão, profecias, falando acerca do fim, das coisas que hão de acontecer, que nos nossos dias hoje nós estamos vendo nós já estamos vivendo muitas coisas cumprindo a palavra de Deus. E então Jesus, depois de descrever várias coisas, guerras, pestilências, muitas coisas que estão acontecendo e que iriam acontecer, e depois Jesus vem falando, mas aquele dia ele está falando da vinda do Filho do Homem, do arrebatamento, da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E ele diz: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai que está no céu. Então nós fazemos conta, nós ouvimos muito falar, pessoas fazendo contas, pessoas buscando na Bíblia uma data, o local, a hora em que Jesus há de voltar. Mas Jesus, ele é bem claro em dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. O apóstolo Pedro, ele chega a dizer que Jesus virá como um ladrão de noite, a hora que não espereis. Jesus também diz que ele virá na hora em que não pensais, mas ele sempre fala para nós estarmos sempre vigiando, sempre atento, sempre trabalhando na sua obra, que ele diz: bem-aventurado ao servo que quando ele vier o achar trabalhando. É o servo bom, é o servo fiel. Assim nós devemos ser também com Jesus Cristo, guardando a sua palavra, guardando os seus mandamentos, guardando a sua doutrina, guardando tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, nos mostrou e que o Espírito Santo tem nos conduzido a fazer. Quando Jesus ele fala do dia e da hora, ele vem lembrando acerca de outra vez, outro dia, uma outra situação em que Deus trouxe o juízo em toda a terra. Nós sabemos que já até a ciência comprova sobre o dilúvio, sobre um dia em que toda a terra foi tomada pela água. Nós sabemos que teve o dilúvio, a palavra de Deus se cumprindo e a ciência mostrando também que a palavra de Deus, novamente nós comprovamos a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Então Jesus vem falando, nos lembrando acerca dos dias de Noé. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor usou a Noé para pregar nos seus dias, mas muitos não ouviram, a não ser Noé e a sua casa e os animais que foram salvos por Deus. Mas Noé, aqueles dias, pregou a palavra, pregou a salvação em Deus, pregou a salvação, a redenção, o arrependimento em Deus e a salvação na arca, que hoje nós sabemos que a arca é o próprio Senhor Jesus, tanto a arca em Noé como símbolo, também a arca do concerto, outro símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Noé dizendo, na arca há salvação. Jesus vem dizendo, falando, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. As pessoas vivendo uma vida dissoluta, vivendo como a gente diz hoje, vivendo uma vida não pensando no amanhã. Então as pessoas vivendo, quando se diz comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento,
se diz de uma vida dissoluta, uma vida desenfreada, uma vida casando e dando-se em casamento. Vem falar de ter uma vida de prostituição, uma vida de adultério, onde assim entrega o seu corpo a pessoas, casando e dando-se em casamento. É isso que Jesus está dizendo, uma vida dissoluta que havia nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus está dizendo, assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo hoje, eu creio, alguns falam que são os princípios das dores, outros falam que já é a tribulação, enfim, mas o certo é, uma coisa certa é que nós estamos vivendo dias difíceis. Eu não sei se isso vai piorar, eu não sei se Cristo vai arrebatar a igreja ainda hoje, ainda no final desse vídeo, ou no meio do vídeo, ou amanhã, ou daqui a um ano, eu não sei, como Jesus disse, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão unicamente o Pai. O dia e a hora, somente Deus sabe a hora que Ele enviará o seu Filho para arrebatar a sua igreja. Mas nós sabemos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que as pessoas estão dizendo que o próprio Deus está trazendo juízo, está trazendo aprovação ao povo, tanto a igreja, como também o povo que está fora, aos desviados, aos conhecedores da palavra, mas que não querem obedecer à fé em Jesus Cristo. Até as pessoas que dizem que creem em Deus, as pessoas que dizem crer na palavra, mas que não querem obedecer à palavra do Senhor. Nós estamos vivendo esses dias, as pessoas que creem, que ouvem a palavra, que ouvem as profecias, que sabe que é verdade, mas não querem obedecer à palavra, e estão vivendo em vida dissoluta, vidas desenfreadas, vidas não pensando no próximo, pessoas que adulteram, pessoas que roubam, pessoas que mentem, pessoas que fazem tudo que desagrada ao nome do Senhor. Mas assim como Noé pregou aqueles dias, e as pessoas acharam que era loucura, acharam que aquilo que Noé falava, que viria uma grande chuva, um grande dilúvio, que naquela época não tinha, a não ser somente o orvalho que molhava a terra naquela época. Então, assim como as pessoas achavam que o Espírito do Senhor que usava Noé aqueles dias, todos achando que ele era um louco, que era uma pessoa que estava fora de juízo. Assim, nos dias de hoje, o Espírito do Senhor prepara a igreja, prepara o povo para a vinda do Senhor Jesus. Assim como na parábola das 10 virgens, onde o Espírito diz, aí vem o noivo. Assim todo aquele que é crente no Senhor, todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele sente o seu coração arder, ele sente a vontade a cada dia mais de pregar a palavra do Senhor, de anunciar a vinda do Senhor Jesus e o fim de todas as coisas, o juízo de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, assim como está ordenado aos homens morrerem uma vez, vindo após isso o juízo. Então está ordenado aos homens, o dono da vida, o dono da morte é Deus. A nossa ordem hoje, o nosso dever é pregar a palavra, anunciar que a vinda do Senhor a cada dia está mais próxima. Jesus disse, quando vires esses sinais, sabeis que a vossa redenção está próxima. E assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia dissolutamente, eu quero dizer a você que tem uma vida dissoluta, você que tem uma vida desenfreada, você que tem uma vida achando que o Senhor Jesus não virá, ou amanhã, ou depois, ou como dizem em Pedro dizendo de pessoas que escarneceram, que escarnecem do dia do Senhor, dizendo, ele tarde virá, ele não vem mais. Pessoas que pensam assim hoje, eu quero dizer a você, que ainda não se arrependeu, que ainda não aceitou Jesus, aproveite o dia e a hora, aproveite a hora que é já, aproveite em nome do Senhor Jesus Cristo para se arrepender, aproveite agora para buscar ao Senhor e pedir a Deus o arrependimento, a sua redenção, a sua salvação no Senhor Jesus Cristo, antes que seja
tarde, antes que venha o grande dia terrível do Senhor, o dia da ira do Deus e do seu Cordeiro. Então agora você se arrependa em nome do Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde. Não pense que Jesus não virá, não pense que não vai acontecer, porque tudo que Jesus disse, ele cumpriu, e assim tudo o que ele tem falado que iria acontecer, já está acontecendo nos nossos dias, e assim também como ele disse que virá, que todas as coisas vão se acabar, assim isso também um dia vai acontecer. Arrependa-se antes que seja tarde, entre na arca que é o Senhor Jesus, que é a obediência na palavra de Deus, e seja salvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.